mínimo até que isso venha a ser modificado por meio de lei ou em situações pontuais por meio de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. E a periculosidade? A periculosidade é diferente. O artigo 193 da CLT rotula como atividades ou operações perigosas o contato permanente em condições de risco acentuado com inflamáveis ou explosivos. Aquilo que pega fogo ou explode é perigoso. Isso até 1985. Porque em 85 entra em vigor a Lei 7369. E a Lei 7369 de 85 acaba por inserir um terceiro agente considerado perigoso, a eletricidade. Então, a Lei 7369 de 85, além do que já houvera dito a CLT no 193, inflamáveis e explosivos, coloca um terceiro agente. Diz lá a Lei 7369, o trabalho realizado no setor de energia elétrica. Setor de energia elétrica. Então, a descarga elétrica passou a ser também uma atividade perigosa. Posteriormente, foi criada uma portaria no Ministério do Trabalho e Emprego, colocando um quarto agente, as chamadas radiações ionizantes. Portaria 3393 de 87 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, como nós ficamos hoje? Inflamáveis, explosivos por conta do artigo 193. Eletricidade por conta da Lei 7369 de 85. E, finalmente, Portaria 3393 de 87 do Ministério do Trabalho e Emprego, as radiações ionizantes. Surgiu uma discussão jurídica interessante se as radiações ionizantes poderiam ser consideradas atividades perigosas, já que não previstas em lei, e sim em portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu te pergunto, poderia uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego criar a obrigação de pagamento de adicional de periculosidade? Isso não seria possível somente por lei, já que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei? Poderia uma portaria instituir esta obrigação? A jurisprudência ficou dividida um bom tempo, até que o TST firmou a sua posição. É possível. E é possível por delegação expressa. A CLT houvera dito dessa possibilidade. A CLT houvera dito que, nesses casos, o Ministério do Trabalho e Emprego poderia determinar quais os agentes que dariam direito ao adicional de periculosidade. Então, diante disso, entendeu o TST, por meio de orientação jurisprudencial, ser perfeitamente possível a previsão, por meio de portaria, do pagamento de adicional de periculosidade no caso de radiações ionizantes. E qual é o percentual do adicional de periculosidade? Na insalubridade, nós vimos 10%, 20% ou 40%. E na periculosidade? 30%. Então, o adicional de periculosidade será de 30%. E com um detalhe, será calculado com base no salário nominal do trabalhador e não no salário mínimo. Portanto, não há essa discussão quando se fala em periculosidade. Periculosidade, 30% sobre o salário do trabalhador e não sobre o salário mínimo. Outra questão importante que você deve ficar atento: não há direito adquirido ao adicional de insalubridade ou periculosidade. O que eu quero dizer com isso? Que, cessado o agente insalubre ou perigoso, cessa o pagamento do adicional. Eu não poderia, portanto, numa situação hipotética, em que eu houvesse trabalhado por 10 longos anos
num ambiente insalubre, exigir que aquele pagamento do adicional de insalubridade se incorporasse em definitivo ao meu salário. Ou seja, se o que gerava a insalubridade fosse uma máquina gerando ruído em excesso, a partir do momento que essa máquina sai do ambiente de trabalho e não há mais ruído, não há mais direito ao pagamento do adicional de insalubridade. Cessará o pagamento a partir do momento que for cessado o agente insalubre ou perigoso. Era isso que eu gostaria de abordar com vocês com relação à insalubridade e periculosidade. Encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora tratar do Pergunte ao Professor. Vamos dar início agora ao segundo bloco do nosso programa, chamado Pergunte ao Professor. Agora eu irei responder algumas perguntas que foram feitas a respeito desse tema. E caso você tenha alguma pergunta também sobre esse tema, envie essa pergunta por e-mail, provafinal@lfg.com.br. Nós teremos imenso prazer em responder as suas dúvidas. Vamos começar, portanto, com a primeira pergunta. Vamos lá. Professor Agostinho, o empregado que trabalha em condições de insalubridade e periculosidade pode receber 2 adicionais? Muito bem. É possível que um empregado trabalhe tanto em condições insalubres quanto perigosas? Resposta: é possível. Isso pode acontecer. Há certos produtos que podem ser considerados insalubres e perigosos. Nesse caso, o empregado receberia os 2 adicionais? Não. O artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ao tratar do adicional de periculosidade, diz: o empregado poderá optar pelo pagamento do adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Ou seja, se o empregado trabalhar em condições que sejam tanto insalubres quanto perigosas, o empregado irá optar por qual dos 2 adicionais ele quer receber. Não receberá, portanto, os 2 adicionais. Vamos à segunda pergunta. Professor Agostinho, o trabalho realizado com pouca luminosidade é insalubre? Essa é uma questão interessantíssima. Trabalho com pouca luz é considerado insalubre? E veja, para responder essa pergunta, eu vou ter que me valer de um ensinamento que nós vimos no bloco do tema. Só é insalubre aquilo que o Ministério do Trabalho e Emprego disser que é. Aquele agente que constar da tabela do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, bastaria verificar se essas condições de luminosidade se encontram presentes nesta tabela. E o curioso da história é que no passado constou de fato da tabela que o trabalho exposto a pouca luz seria considerado insalubre. Então, aquele empregado que trabalha no escuro, com uma baixa luminosidade, poderia ter um problema na sua saúde, portanto, condição insalubre. Contudo, depois de vários estudos, chegaram à conclusão de que se você trabalhar exposto a pouca luz, o máximo que vai acontecer com você é ficar com rugas, porque você vai ter que franzir o olho para poder enxergar melhor, mas dano à sua saúde você não vai ter nunca. Ciente do erro, o Ministério do Trabalho e Emprego extirpou desta tabela do Ministério do Trabalho e Emprego a condição de trabalho com pouca luminosidade. A partir daí, some da tabela do Ministério do Trabalho esse agente e, portanto, não há mais o direito ao adicional de insalubridade. Aliás, com um outro resultado interessante.